Decidir quando entrar ou sair de uma criptomoeda não é uma tarefa fácil, principalmente em um mercado de baixa como o que estamos vivendo agora, com baixa volatilidade, movimentos aleatórios nas altcoins e no Bitcoin, e claro, até mesmo quem é mais veterano, quem está há mais tempo no mercado, acaba tendo um pouco de dificuldade de como se posicionar para tomar a melhor decisão e conseguir extrair alguma coisa do mercado. Mas se você tivesse ferramentas que te ajudassem nessa decisão, que de fato te dessem um olhar objetivo sobre o que está acontecendo, o que pode vir a acontecer, para você tomar sua decisão, em vez de ficar ali com 300 indicadores gráficos, com coisas aleatórias que não vão te ajudar em nada. O meu nome é Wellington Silva, sou entusiasta investidor cripto desde 2016 e no vídeo de hoje vou te mostrar como analisar o gráfico de uma criptomoeda, como de fato você pode usar meios objetivos para tomar uma decisão, se posicionar, decidir quando fazer uma entrada e até mesmo quando sair de uma criptomoeda, pensando no curto, médio prazo, nas operações ali mais curtas que de fato vão te trazer um resultado mais rapidamente. Se você é veterano aqui no canal e gosta do meu conteúdo, já deixa o seu gostei. Se você é novo aqui no canal, se já assiste os meus vídeos, mas ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações para que você não perde nenhum vídeo aqui do canal, com as melhores decisões com o seu Bitcoin. Então, quer entender como analisar uma criptomoeda, analisar graficamente para tomar a melhor decisão? Bora para o vídeo de hoje. Prontinho, pessoal, já estou então no gráfico do Bitcoin. Vamos então mostrar aqui para vocês primeiro o panorama da aula, né? O que a gente vai ver nessa aula aqui. E nós veremos o candle, né? Nós falaremos sobre o candle, nós falaremos sobre tendência, sobre suportes e resistências e sobre volatilidade. Com esses 4 tópicos aqui, e aqui a gente vai do básico até o avançado, você consegue tomar decisões muito melhores, decisões mais objetivas, sem ficar quebrando a sua cabeça, ficar que nem maluco aí, olhando 300 coisas que não vão te ajudar em nada, tá? Então, vamos começar com o candle. Como vocês podem ver, um gráfico ele é formado por diversos candles, e cada candle tem ali uma determinada informação, guarda algumas informações que a gente precisa entender o que são para saber, né, o que o mercado fez em um determinado dia, ou determinada semana. Nesse caso aqui eu estou usando um gráfico de uma semana, então isso quer dizer que cada barra dessa daqui representa uma semana. Olhando então para o candlestick, nós temos o candlestick de alta, que ele normalmente é verde, e o de baixa, que é o vermelho. Então quando acontece uma barra verde como essa, o mercado está subindo, na verdade o mercado subiu, tá? E quando está uma barra vermelha, o mercado caiu naquele momento. As informações que a gente precisa entender é o seguinte, que existe um momento de abertura, ou seja, quando inicia-se um novo candle, a gente tem o preço de abertura. Cada ponto aqui é um preço, máxima, mínima, fechamento e abertura, nós temos ali um preço naquele ponto. Então, o preço de abertura vai ficar na parte de baixo, no candle de alta, e o preço de fechamento, ou seja, o último preço registrado daquele candle, vai ser o preço de fechamento. Ele fica na parte superior do candle quando o candle é de alta. O máximo e o mínimo é o preço máximo e o preço mínimo registrados durante todo aquele período de candle. Lembra, o preço de fechamento é o último preço registrado, o preço de abertura é o primeiro preço registrado e o mínimo é o mínimo, o máximo é o máximo. Lembrando que a abertura fica embaixo e o fechamento fica em cima no candle de alta. No candle de baixo nós temos as mesmas informações, mas a gente vai ter ali a abertura na parte superior, porque se o mercado iniciou com aquele preço e depois a partir daquele ponto caiu, o fechamento vai ficar na parte de baixo, o fechamento vai ficar inferior à abertura. Entendido isso aqui, se não entendeu, eu não lembro como é que fica aí, o que é cada coisa, tira o print da tela e decora isso aqui, porque vai ser importante futuramente, beleza? Ok. Entendemos então isso. Vindo aqui no gráfico do Bitcoin, a gente consegue fazer algumas comparações. Olha só, aqui, por exemplo, na semana do dia 19 de junho de 2023, nós tivemos um candle, uma barra de alta, tá? E essa barra de alta, ela mostra aqui em cima para a gente que ela subiu 15,71%. Tivemos o preço de abertura aqui em cima no Ozinho de 26.336. O preço de fechamento de 30.477, que mostra aqui em cima. A abertura, que é o H, foi uma abertura ali, a máxima de 31.458 e a mínima de 26.260. Esses preços aqui a gente consegue ver aqui em cima, tá? No OHLC. E essa oscilação em porcentagem é a oscilação máxima, aquela oscilação máxima
entre a abertura e o fechamento que nós tivemos naquele dia, naquela semana, naquele minuto. Você pode olhar um candle de uma semana, que é o que eu estou fazendo aqui. Nós podemos colocar um candle de um dia, ou seja, cada candle aqui representa 24 horas. Nós podemos colocar um candle de 1 hora, cada barrinha representa apenas 1 hora, ou seja, cada 1 hora é criada uma nova barra, cada 1 hora é criada uma nova barra. Beleza. Isso é o básico do básico, beleza? Se você está chegando agora, não conhece nada de criptomoeda, não conhece nada de análise gráfica, não entende nada de análise técnica, entenda isso, tá? Essas informações que eu passei, o que é cada coisa no candle, são mais importantes do que até as outras coisas que eu vou mostrar aqui. Porque com essas 4 informações que a gente pega, abertura, fechamento, máximo e mínima, delas a gente consegue extrair diversas outras informações que vão nos ajudar a criar estratégias de operação mais para frente. Então é importante você saber isso aqui, por isso que eu coloquei inicialmente. O segundo ponto é você saber identificar a tendência. Qual é a tendência do preço naquele momento? Ele está uma tendência de alta, né? Isso aqui em teoria, tá, pessoal? Porque se você conseguisse identificar com clareza a tendência real daquele momento, você ganharia muito dinheiro. Mas não existe nenhum indicador que vá te dar uma tendência clara o suficiente para você ganhar dinheiro só analisando aquilo, tá? A não ser que você desenvolva um indicador claro, objetivo, próprio seu, que de fato consiga capturar, na maior parte das vezes, a tendência do mercado. O mais famoso deles, para você observar a tendência, e é um dos poucos únicos indicadores aqui, eu vou mostrar para vocês apenas 2 indicadores, tá? Que vai ser o indicador de tendência e o indicador de volatilidade. Suporte e resistência a gente não vai ter um indicador, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai traçar o suporte e resistência, tá? Então, o indicador que vocês vão usar é o indicador de média móvel. Você vem aqui e digita MA, tá? E você vai pesquisar aqui, vai procurar aqui por Moving Average Simple, ou média móvel simples, tá? Clicou dela ali, você vai colocar aqui então a média móvel de 21 períodos. Vamos simplesmente aqui, você pode mudar a cor aqui, vamos colocar um azulão aqui e uma média bem grossa para a gente ficar claro ali pra gente, beleza? Beleza. Com isso aqui, você já consegue olhar, a média está subindo, o preço está em tendência de alta naquele momento. A média está caindo, ou seja, está apontando para baixo aqui, o preço está em tendência de baixa naquele momento, ok? Isso é o básico do básico. Então, uma vez que você vê, né, eu consigo ver que o preço está caindo, está subindo, sem olhar para a média móvel. Então, você não precisa dela. Mas se você é uma pessoa que tem dificuldade de observar quando está ascendente, quando está descendente, bota uma média móvel, e essa média móvel de 21 ou de 20 períodos, ela vai mostrar claramente quando o preço está subindo, quando o preço está caindo. Beleza? Beleza. A média móvel, ela não vai servir só para isso, tá? A média móvel, você pode utilizá-la para derivar informações dela em relação ao preço. Pensa só, se você pudesse pegar aqui a distância da média móvel para o preço. Então, qual é a distância de cada um pontinho desse aqui para a minha média móvel? A distância em porcentagem de um para o outro. Qual é a distância exata? Com essa informação, a gente consegue criar estratégias, a gente consegue tomar decisão. E no Bitcoin, quanto mais distante o preço está da média, mais ele tende a continuar se afastando da média, tá? Então, por exemplo, se a média móvel o preço está distante aqui, uns 3, 4% da média móvel, ele tende a continuar se afastando e não retornar a ela, tá? O Bitcoin não tem essa característica de que quando o preço se afasta da média, ele vai voltar para ela. Ele tem a característica contrária. Quando ele se afasta, ele tende a se afastar mais, beleza? Então, se você vê o preço, como um caso aqui, ó, ele está acima da média móvel, a tendência é que ele continue acima, vá subindo, vai chegar a um certo ponto que ele vai quebrar e voltar e ficar abaixo, beleza. Mas a tendência é que ele vá subindo. Então, se você vê o preço acima da média móvel, se afastando cada vez mais, a tendência é que ele siga subindo. Se você vê o preço se afastando da média móvel abaixo dela, a tendência é que ele siga caindo. Então, isso é o basicão. Se você está começando agora a análise técnica, não entende nada, quer olhar o gráfico da criptomoeda, por exemplo, olhando o Bitcoin aqui, mas vamos botar o Ethereum, olha só. Olha o Ethereum, né? Fez um movimento muito parecido com o Bitcoin.
a média, o preço estava acima da média móvel, se afastando, se afastando, se afastando, até chegou um certo ponto aqui que estava bem distante, né? Toda essa distância aqui da média para o preço, corrigiu, caiu forte, tocou na média de novo, voltou a subir e depois reverteu a tendência, tá? Isso aqui por si só não é para você comprar, nem é para você vender. Isso aqui é só para você entender para que lado o preço está indo. Uma vez que você entende para que lado o preço está indo, você já sabe, beleza, agora a gente está com o preço caindo, nesse momento eu não vou comprar pensando em vender daqui a 1 dia, 2 dias, não vou fazer um trade, não vou fazer uma operação rápida, eu vou pensar, se eu for comprar, em segurar por alguns meses, porque estamos em um momento de queda, lá na frente eu posso ganhar dinheiro se eu comprar agora, ok? E se o preço está subindo forte, eu posso surfar essa tendência, pensar em fazer um trade surfando essa tendência. Ou seja, se o preço está subindo forte, você entra, você pode ali pegar o movimento seguinte, que vem a partir daquele ponto que você entrou, definir o ponto de saída, sair da operação e encerrar o lucro. Já já a gente vai falar sobre como você faz para fazer a entrada, beleza? De forma objetiva, sem ficar aí pensando demais. Mais importante você entender os pontos que eu falei do candlestick, o que é cada coisa. Acredite, isso é muito útil. Lá na frente a gente vai ver aulas aqui no canal, vou mostrar para vocês como extrair informação disso. E a média móvel, é importante você entender que ela nada mais é do que a média dos últimos X preços. Então, por exemplo, aqui é uma média de 21, quer dizer que é a média dos últimos 21 preços. Não dos últimos 21 preços, mas dos últimos 21 candles, das últimas 21 barras. E o que acontece? Toda vez que é gerada uma nova barra, é pegado os últimos 21 barras, calcula-se a média e gera o valorzinho aqui. Essa linhazinha azul, ela cresce. Cresce um pontinho para frente. E ela vai fazendo isso, sempre calculando os últimos 21, calculando até formar toda essa linha aqui. Isso que é a média móvel. Nada mais é do que isso. Basta você pegar ali, somar todos os valores, dividir pela quantidade, você tem o cálculo da média móvel. É bem simples mesmo, tá? Beleza, entendemos a média móvel, entendemos o candle. Outra coisa que você poderia traçar, e é legal até de vocês tentarem, para vocês ficarem atentos, né, como é que isso funciona, não que vá dar dinheiro, mas dar uma visão, uma outra forma de fazer, é você olhar a tendência traçando linhas de tendência. Então você vai simplesmente ligar os fundos, esses pontos mais baixos, uns com os outros, formando uma linha de tendência. O preço está acima, tendência de alta. Quando a linha de tendência ela é formada dessa forma, apontando para baixo, ligando topos e fundos, na verdade ligando topos, né, quando o preço está caindo, você acaba tendo uma linha de tendência de baixa, o preço está caindo, tendência de baixa. Como é que você identifica o que é topo e o que é fundo? Você vai simplesmente observar para isso aqui. Então, sempre que o mercado estiver fazendo essas ondinhas, essa parte de cima aqui são os topos e a parte de baixo são os fundos. Ondas ascendentes, tendência de alta, e ondas descendentes, ou seja, o preço caindo assim, tendência de baixa. Ok? E esse é a base da base, tendência e candle. Ok, agora a gente vai começar a ir para outro ponto, que a gente já vai entrar ali nos suportes e resistências. Esses aqui, de fato, podem te trazer algo realmente útil, te trazer informações realmente úteis, que vão te ajudar a definir onde entrar e onde sair. Tá? Então, em vez de você beleza, eu sei que o preço está em tendência de alta, está subindo, eu sei que esse candle específico foi um candle muito forte de alta nesse ponto, mas onde é que eu entro? Onde é que eu saio? E para fazer isso, a gente vai usar os suportes e resistências. Mas não só suporte e resistência simples. Em vez de, se você for olhar em qualquer outra aula de análise técnica, o que o pessoal vai usar como suporte e resistência? Ele vai simplesmente olhar onde o preço caiu, parou e voltou a subir, e vai dizer que isso aqui é o suporte. Tá? Se o preço estiver subindo, ele segurou aqui, voltou a cair, então estava subindo, voltou a cair, parou na região, voltou a cair. Aquela região onde ele parou é a resistência. Tá? Ou seja, é o ponto onde o preço tem resistência, dificuldade de passar para continuar subindo. E o suporte é um ponto onde o preço tem dificuldade de passar para continuar caindo. Ok? Beleza, entendido isso.
traçar suporte e resistência simplesmente olhando onde o preço parou e achar que quando ele chegar lá de novo, ele vai parar lá de novo, poxa, você está caindo na aleatoriedade, você está usando aqui um parâmetro totalmente subjetivo, que pode muito bem não ter lógica nenhuma, não trazer ganho nenhum. Então, para evitar isso, o meu amigo Leandro Guerra, tá? O grande amigo Leandro Guerra, professor, aprendi com ele muita coisa, lançou uma metodologia para você conseguir traçar os suportes e resistências usando volatilidade. Quem quiser dar uma olhada no paper, fala, poxa, Wellington, todo mundo vai ensinar análise técnica e mostra pra gente aí gráficos e mostra indicador X, indicador Y. Por que você está me mandando ler um paper em inglês, mandando ler um artigo em inglês? Cara, traduz, dá uma lida, vê como é que funciona a metodologia para você entender melhor, né, o que eu vou passar aqui e conseguir aplicar melhor. Tem gente já fazendo dinheiro com isso aqui de verdade, tá? Usando para operações em DeFi, usando para operações de opções, que são coisas mais complexas. E também dá para ganhar dinheiro com isso, simplesmente usando isso aqui para decidir quando entrar e quando sair, que eu vou mostrar para vocês já já, ok? Então, dá uma olhada nesse artigo. Basta pesquisar aí outspokenmarket.com e vai ter lá no outspokenmarket.com no site ou no site aqui omvol.com, você vai conseguir acessar, beleza? Dito isso, antes de mostrar para isso, eu preciso mostrar para vocês, né, a questão da volatilidade. Antes de a gente traçar os suporte de resistência, mostrar como usar, você vai vir aqui e vai digitar HV, tá? Historical Volatility, esse nome desse indicador. E você vai simplesmente aqui colocar uma linha, tá? Uma linha horizontal no número 100. Então, coloca aqui uma linha horizontal no número 100. Vamos mudar aqui um pouco a minha câmera. Olha só. Coloca a linha no número 100. E essa linha no número 100 vai ser a sua volatilidade alta, tá? Extremamente alta. E uma linha aqui no 20 vai ser a sua volatilidade baixa. Beleza? Isso aqui quer dizer o que, pessoal? Vamos recomeçar aqui. Isso aqui quer dizer que quando a sua volatilidade está baixa, a gente tende a ver o preço em algum momento, a partir daquele ponto de volatilidade baixa, abaixo dos 20, explodindo para um dos lados, ou seja, fazendo uma grande alta ou uma grande baixa num curto espaço de tempo. Ok? Normalmente, quando a volatilidade sobe muito, e esse indicador ele vai acima de 100, é quando o preço tem uma alta ou uma baixa rápida, né? Uma alta grande, forte, num curto espaço de tempo. Isso faz com que esse indicador suba, e quando o preço está em calmaria, não tem muitas movimentações, o indicador cai e chega lá nas mínimas. Beleza? O que você precisa saber aqui é o seguinte: quando o preço cair forte, então o preço caiu forte, está caindo, e a volatilidade chegar no 100, você pode comprar, tá? Montar uma entrada, entrar ali e esperar 1, 2, 3 semanas. É muito difícil perder. Por quê? Porque você sempre vai entrar no momento em que o preço já caiu muito e que a volatilidade está muito alta, em que a partir daquele ponto a tendência é que o preço estacione ou volte a subir. Então, quando você vê esse indicador nas mínimas, compra. Nas mínimas não, nas máximas, tá acima de 100, e o preço caindo, compra, espera 2, 3 semanas para vender o Bitcoin. Não só o Bitcoin, né? Você pode pensar aí em Ethereum ou outras altcoins. Botou o indicador HV, chegou o indicador acima de 100 e o preço está caindo, é hora de comprar. Se o indicador está abaixo de 20, quer dizer que a partir daquele ponto, em algum momento, a gente vai ver uma alta ou uma queda muito grande. Então, você tem que ficar atento. Porque se você tiver, imagina só, você está aqui comprado no Bitcoin, apostando em uma alta, tá? E você tem ali a sua operação sem stop, sem nenhuma proteção, e a volatilidade está baixa. Em qualquer momento, o preço pode tanto ir para cima e você lucrar muito, rapidamente, como pode ir para baixo e você perder aí boa parte do seu dinheiro. Então, volatilidade muito baixa, atenção, não vai se expor, não vai se posicionar sem ter certeza, não vai entrar, comprar e vender a criptomoeda sem ter certeza de que aquilo é um sinal real, que vale a pena entrar. Se ela está lá em cima no 100, alta, volatilidade alta, com o preço caindo, é o momento de comprar. Beleza?
Entendido esse indicador da volatilidade, vamos então para o suporte e resistência. O suporte e resistência, como é que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui nesse aplicativo om-vol.com e vão pesquisar aqui por BTC-USD, no caso, o Bitcoin. Se for um altcoin, você vai botar ETH-USD. Se for o Litecoin, é LTC-USD e assim por diante, beleza? E aí vai gerar aqui alguns pontos para a gente. Tem uns gráficos aqui, mas o que importa de verdade é isso aqui, ó. As suportes e resistências mensais. Isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que você usando esses pontos, então olha só, o resistência 2 é quase 32 mil dólares. Resistência 1, 29 mil dólares quase. E o suporte 1, 22, 23 quase. E o suporte 2, 20 mil. Então a gente pega aqui uma linha horizontal e traça, beleza. A resistência máxima está próxima ali dos 32. A gente tem o suporte máximo que está ali próximo dos 20. E nós temos os intermediários. Aqui nos 29, mais ou menos. E nos 23, mais ou menos. Como é que você vai usar isso aqui? A gente já pegou ali o suporte e resistências mensais. Ou seja, por que mensal? Porque vai valer por um mês, pessoal. Então, todo mês, no dia 1º do mês, você vai lá e vai colocar o ativo e gerar isso aqui. Que aí você vai conseguir saber qual é o suporte, qual é a resistência para aquele mês. Botando aqui no gráfico diário, olha só. O preço do Bitcoin está indo buscar a primeira resistência aqui em cima. Você pode até colocar as resistências em vermelhos e os suportes em verde, tá? Quer dizer o que essas resistências? Para que serve isso aqui? Quer dizer que existe uma probabilidade, ok, de por volta de 70% do preço do Bitcoin não sair dessa região aqui, da resistência 1 e do suporte 1. Ou seja, probabilidade de 70% dele não passar dos 29 e não passar dos 23. Entende? E a probabilidade é de 90% dele não passar dos 32 e não passar dos 20. Pegou a sacada? Então, quando você traça esse suporte e resistência aqui, você sabe exatamente o que esperar do Bitcoin para aquele mês. A gente espera, com a probabilidade grande, uma certeza grande, de que ele não saia daquelas regiões. Logo, você sabe quando você tem que sair. Se você vai comprar o Bitcoin, imagina só que você tivesse comprado o Bitcoin aqui, nos 25, tá? Onde você tem que sair? Aqui, antes dos 29. Tá? Ganhar os 15% ali. Por quê? Porque quando ele chega nos 29, dificilmente ele vai passar daquela região. Ok? Se você tivesse vendido, eu vendi o Bitcoin aqui, ó, nos 29, quando ele começou a cair. Você não poderia sair, querer sair depois aqui dos 23. Ele caindo, por quê? Porque a chance dele chegar nos 23 e ele voltar a subir era muito grande. Então, o que é que você faz com isso aqui? Você usa isso aqui como ponto de referência para saída. Se você entrou e o preço chegou em um ponto de suporte, entrou apostando na queda, e o preço chegou em um ponto de suporte, você sai. Entrou apostando na alta, e o preço chegou aqui no ponto de resistência, você sai. Beleza? Só com isso aqui você já vai conseguir estar à frente de muita gente mesmo. Como você faz então para decidir quando entrar? Ok? Aí que entra os suportes e resistências semanais. Você vai então vir aqui para baixo e vai ter aqui, ó, Weekly S&D Volatility Zones. E aí você vai pegar os mesmos números e colocar lá no gráfico. No caso, o suporte 2 está nos 29, a resistência 2 semanal está nos 29 e a resistência e o suporte 2 para a semana está nos 24. Então a gente ia ter que pegar aqui, ó, as linhas. Nos 24 nós temos o suporte 1. Vamos colocar aqui em azul para vocês. Então o suporte 1 semanal está aqui nos 24 e a resistência 1 está lá nos 29, junto, né, com o movimento ali do mensal, ok? E isso aqui não, 1 e 2 na verdade, não são os extremos. Isso aqui quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que nessa semana, então, ó, hoje é quarta, até sexta-feira,
a probabilidade é de 90% de que o preço não supere os 29 nem os 24 essa semana. Então, se você faz uma operação de curto prazo, já sabe onde você vai fazer a entrada, aliás, onde você vai sair a saída, que é nos 29 e nos 24. Ué, tem quanto é que eu entro? Se o preço fechar um candle acima dos 29, ou seja, acima da resistência 2 semanal, ou do suporte 2 semanal, fechou acima da resistência 2 semanal, você compra o Bitcoin. Ou uma altcoin, a Ethereum, por exemplo. Fechou abaixo do suporte 2 semanal, você vende. Fechou acima da resistência, você compra. Fechou abaixo do suporte, você vende. Como é que a gente sabe que fechou abaixo ou fechou acima? Quando você tiver uma barrinha aqui, assim, ó, formada desse jeito, um quadradinho aqui, né, um candle assim, fechando acima. Encerrou aquele candle, ele está completo. Vou mostrar um exemplo para você de um candle completo e um candle não completo. Que, usando aqui os candles atuais, vamos dar um zoom aqui para vocês. Olha só esses candles atuais aqui. Esse candle aqui, vamos pegar aqui uma setinha. Esse candle aqui, ele já está fechado. Foi o candle do dia 19. Esse candle aqui do dia 20, ele ainda está acontecendo. Vejam aqui que tem um contador. Faltam 5 horas e 5 minutos e 27 segundos para ele fechar, para ele encerrar. Ok? Então, você sempre tem que considerar o candle fechado, o candle anterior, esse aqui. Tá? Sempre esse aqui. Quando esse aqui estiver acima da resistência 2 semanal, você faz o quê? Você vai comprar. Se tiver um candle de baixo, um candle vermelho, abaixo do suporte 2 semanal, assim no caso 24, você vai vender. Toda semana, toda segunda-feira, na verdade, você vem aqui, coloca aqui a moeda que você quer. Se fosse o Ethereum, por exemplo, ETH-USD. Roda, vai gerar as resistências e os suportes, você pega os números, coloca uma linha horizontal aqui no gráfico e usa aquilo como referência. Rompeu as resistências semanais? Compra. Rompeu o suporte semanal? Venda. Onde é que sai da operação? Sai da operação quando tiver o sinal contrário, ou sai da operação no suporte mensal ou da resistência mensal, número 2. Beleza? Vejam como a gente facilitou. Em vez de a gente ficar usando vários indicadores, várias coisas aleatórias, a gente usa um método objetivo que se baseia na volatilidade para definir qual é o range de preço que o Bitcoin vai estar naquela semana, naquele mês. E se esse range de preço ele é superado, você vai então comprar ou vender o Bitcoin ou uma criptomoeda, de forma que você vai ter lucro na operação no longo prazo. Beleza? Então, isso que eu queria trazer para vocês, mostrar uma visão diferente da análise gráfica, em vez de você ficar colocando aqui. Imagina só, cara, se eu fizesse para vocês aqui, vamos colocar uma média móvel, né? Uma média móvel simples, vamos colocar um RSI, vamos colocar um OBV. Tem gente que ainda coloca mais, na verdade. Vamos tirar aqui essa média móvel, vamos colocar o OBV aqui. Olha só. 3 indicadores, mais linhas gráficas aleatórias, né? Mais um monte de coisa. Você fica louco, né? Quem é iniciante não consegue entender nada, não consegue saber o que tem que fazer. Então, para facilitar para vocês, simplesmente esquece esses indicadores aqui. A única coisa que você precisa é uma média móvel e olhe lá. Tá? Que eu mostrei para vocês aqui. Vamos mudar ela aqui para uma média, por exemplo, de 50, a média dos últimos 50 dias. Por algum motivo ela não está funcionando. Deixa eu ver aqui para vocês. Ok, agora vai. Vamos mudar aqui. Ó, não está deixando a gente alterar o período, né? Bug aqui no TradingView. Mas você precisa de uma média móvel e do indicador HV para conferir quando a volatilidade está baixa, quando a volatilidade está alta, tá? Para você fazer uma entrada de compra ou não. E dos suportes e resistências por volatilidade. Você já sabe o que é um candlestick, onde é que fica o fechamento dele, onde é que fica o fechamento do candle de alta, do candle de baixa. Você já sabe a máxima e a mínima, você já sabe quando está subindo, quando está caindo. Tá? Por exemplo, esses períodos aqui, ó, caindo e subindo. E você já sabe como usar os suportes e resistências por volatilidade. Se o preço chegou numa resistência, você sai. Se o preço chegou no suporte, você sai, se você estava posicionado, tá? Se você quiser fazer as operações, rompeu a resistência, você compra.
rompeu o suporte, você vem. Nada além disso, você vai estar muito à frente de muita gente que fica aí fazendo compras aleatórias, ficando que nem doido e não ganha dinheiro nenhum. Beleza, pessoal? Então, eu quero saber de vocês. Se vocês têm alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o gostei, que ajuda bastante a divulgar o canal, a trazer mais esse conteúdo para mais pessoas, levar o conhecimento para mais pessoas, para a galera parar de ficar aí operando, fazendo trade na aleatoriedade. Se você gostou, mais uma vez, deixa o gostei, se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo do canal. Vejo você na próxima. See you next time.